Na aula de hoje faremos uma atividade de leitura em inglês, aplicando as técnicas skimming e scanning que eu expliquei na aula anterior. O link está aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais sobre essas técnicas. E você vai poder ver na prática, fazendo a atividade, que não precisa ser lá nenhum gênio em inglês para conseguir ler um texto no idioma, entender e até responder questões sobre ele. Então, continua comigo! Ai, teacher, mas eu tô começando o curso agora. Eu não sei nada de inglês. Não vou conseguir fazer esse exercício. Hello everyone! I'm Luana Bergamasco, your English teacher. E vocês não têm ideia do quanto eu já escutei essa frase vinda dos meus alunos, que na verdade, por sinal, porque alguma coisinha em inglês todo mundo sabe. E juntando essa alguma coisinha com um pouco de vontade, com as técnicas que eu já ensinei no vídeo anterior, a gente vai longe. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma atividade de leitura em que a gente vai analisar um texto sob duas perspectivas. Na primeira, a gente vai imaginar que o nosso objetivo é conhecer o assunto geral do texto, saber sobre o que se trata. Então, a gente vai aplicar a técnica skimming. E na segunda perspectiva, o nosso objetivo vai ser responder questões sobre o texto. E aí, nós vamos aplicar a técnica scanning. Esse texto eu tirei de um material didático chamado Interchange 1, da editora Cambridge, que é o material que eu uso em minhas aulas de inglês. Bom, então agora vocês estão vendo aí o texto e para saber o assunto principal do que se trata, nós vamos aplicar a técnica skimming, como eu já falei. Então, para essa técnica, a gente vai começar observando o layout. A gente percebe que esse texto pode ter sido tirado de uma revista, quem sabe, né, ou de um site que fala sobre celebridades. E aí, olhando as fotos, é muito importante observar fotos se tiver em um texto, porque elas nos dão dica do que está se tratando. A gente vê a Ferg sempre cantando, e uma das fotos parece ser de quando ela era bem novinha, então dá para imaginar que o texto vai falar sobre a carreira dela desde cedo, tá vendo? A gente já vai fazendo previsões a respeito do que se trata através do que a gente está vendo. E até agora a gente não foi ver palavras em inglês, né? A gente está fazendo previsões pelas imagens, pelo modo como o texto foi disposto. Outro ponto a se observar nessa técnica é a maneira que as frases estão colocadas, né? Então a gente começa, a gente deduz que em cima está o título, meio óbvio que você não precisa saber inglês nesse caso para entender, já que é o nome de uma cantora e de uma banda, Ferg of the Black Eyed Peas. Ela já não faz parte do Black Eyed Peas, né? Não tem, mas enfim, voltando aqui. Já sabemos que o texto é sobre a Ferg e o primeiro parágrafo geralmente é uma introdução, né? E pelas fotos, como tá falando desde a vida dela de pequena, vamos imaginar que é sobre a vida e a carreira dela. Depois, nessa parte de baixo aqui, tá vendo? Ó, vou colocar só essa parte, que tá com fundo branco, a gente consegue identificar várias datas. Ou seja, deduzimos que o texto apresenta uma timeline da vida e da carreira dela, o que vem acontecendo desde cedo. Viu só quanta coisa a gente consegue descobrir com boa vontade, usando a técnica correta, né? Usando um olhar correto para o texto? Então, chega de falar que você não sabe nada de inglês para sua professora, tá? Caso você já tenha dito isso quando ela propôs alguma atividade para você. Usa essa técnica que você vai conseguir entender os textos, que foi o skimming. Agora a gente vai aplicar a técnica scanning, que é quando a gente precisa responder questões sobre um texto. Então, nessa técnica, a gente começa pela pergunta ou pela atividade e não pelo texto em si, porque a pergunta vai nos dar indícios do que a gente deve buscar no texto e aí a gente não vai ler o texto inteiro, só as partes que nos interessam para responder as questões. Read the article, then number these sentences from 1, first event, to 8, last event. Então, a gente tem que ler o artigo e colocar as frases na ordem correta em que elas aparecem no texto, na ordem que elas aconteceram na vida da cantora, de 1 até 8. A primeira frase diz: She sings at World Cup concert. Então, mesmo que você não entenda o que está dizendo, aqui tem palavras em letra maiúscula, provavelmente elas são as palavras principais da frase, vamos elegê-las como as palavras-chave. E aí a gente vai procurar World Cup no texto, porque provavelmente a nossa resposta vai estar lá.
como a gente precisa colocar em ordem, o exercício é para colocar em ordem, quando a gente achar esse parágrafo que fala World Cup, a gente vai colocar a letra A, que é a letra dessa primeira frase. Dessa forma, sim, tá vendo? Ó, eu coloquei lá, apareceu aqui, eu coloquei lá o Azinho. Depois a gente vai fazendo isso com todas as frases do exercício. Vamos lá. Letra B. She was born in California. A palavra-chave é California, então tá com letra maiúscula. A gente procura no texto. Quando encontrar, então, o parágrafo que fala sobre born in California, a gente vai marcar a letra B, que é a letra do exercício. Vamos para a letra C. She acts and sings in a movie. Vamos lá. She acts and sings in a movie. Então, a gente vai procurar os verbos. Já que não tem nenhuma palavra em letra maiúscula, nada se destacando tanto aqui nessa frase, a gente procura os verbos. Como saber o que é o verbo? Geralmente, ele está depois do pronome pessoal, o sujeito da frase, que aqui é she. Então, os dois que estão depois, no caso aqui, são os verbos. Acts and sings. Quando encontrar, põe a letra C lá para depois ficar fácil da gente colocar em ordem. Letra D. Her band wins its first Grammy. Palavra em letra maiúscula já está se destacando, provavelmente é uma palavra-chave. Então, é essa palavra Grammy que a gente vai procurar no texto. Vai batendo o olho até achar. Quando achar, marca a letra D no parágrafo. Tá aqui, ó. Anota a letra da frase no parágrafo para depois a gente pôr em ordem como pede o exercício. Letra E. She forms her first band. Então, aqui a gente pode buscar as palavras-chave forms, band. Tá aqui, ó. Marco a letra E. Continuando, então, analisando as frases e o texto. Letra F. She's on TV with Jennifer Love Hewitt. A palavra-chave que vamos procurar é o nome Jennifer Love Hewitt. Lembra que eu falei para vocês? Aquela que se destaca, que está em letra maiúscula, geralmente é uma palavra que vai aparecer no texto também. Encontra ela no texto e coloca a letra F. G. Então, vamos procurar a palavra Japan, que está aqui nesse parágrafo, e marco a letra G. Agora, a última frase, da letra H. She has her first worldwide #1 song. Vamos procurar as palavras #1 song. E aqui nesse parágrafo temos #1 single, que é praticamente a mesma coisa. Single, song. Então a gente marca com a letra H. Agora é só colocar tudo em ordem. Então o fato no exercício, né? Então o exercício foi dando vários fatos da vida dela. O fato que era a letra B está lá em cima, foi o número 1. Então, a gente coloca no B o 1. O F aconteceu em segundo lugar, então coloca o número 2 na F, number 2, F, e assim por diante. No final fica assim. Agora é a sua vez de colocar as técnicas skimming e scanning em prática. Então, eu vou deixar aqui um texto, na verdade. Você pausa, tá? Para você ler com calma o texto e algumas questões. Então, eu sugiro que primeiro você aplique a técnica skimming e tente descobrir o assunto geral, do que se trata. Observe as imagens, o layout, como eu já expliquei. Depois você aplica a técnica scanning, então você vai para o exercício. E nesse exercício você tem que descobrir se as frases são verdadeiras ou falsas, de acordo com o texto, tá? Então, se você tiver alguma dúvida enquanto estiver fazendo o exercício, deixa aqui nos comentários. Se você também não tiver nenhuma dúvida, deixa nos comentários também, porque aí você me conta o que você achou, se foi útil, se você gostou dessa aula. And don't forget to give me the thumbs up, okay? Thanks a lot for watching. I always forget to ask you to follow me on Instagram. It's Inglês com Luana Bergamasco. And there on Instagram there are lots of hints for you to improve your English even more. Thanks for watching. Bye!